Se eu sumir, já sabe, tá? Foi esse caso aqui. Existem coisas muito loucas rolando debaixo dos nossos oceanos. Alguma vez você já parou para perceber que a gente sabe muito mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos oceanos? E ó, a gente vive num planeta que é 70% oceano. E a humanidade só mapeou 25% desses 70%. Então lá embaixo, nas profundezas, onde o Sol nunca chega, existe um lugar tão vasto, tão inexplorado e tão completamente fora do alcance dos nossos olhos que qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, poderia estar vivendo lá, operando lá, se escondendo há milênios, tá? Sem que nós nunca soubéssemos absolutamente nada. Agora, responde aqui. Se você fosse uma inteligência avançada querendo observar a Terra sem ser visto, onde você se esconderia? Óbvio, né, gente? Se esconderia no fundo do oceano. Esse caso que eu vim trazer aqui pra vocês pode ser exatamente a peça que faltava pra esse quebra-cabeça. Eu vou avisar. Se eu sumir, já sabe, tá? Foi esse caso aqui. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com pós-doutorado em casos de aliens. E eu também sou especialista em ocultismo, mistérios da consciência, estudos da consciência, símbolos ocultos. E eu criei uma escola para ensinar tudo o que eu sei. E o que eu não sei também, porque o que eu não sei, eu chamei quem sabe. Eu tô falando da Escola Lumos. Um lugar que eu criei para ensinar tudo o que eu sei. Então lá dentro tem uma iniciação exclusiva no Cubo Negro de Saturno, produzida por mim. Lá dentro tem uma iniciação exclusiva no Hermetismo, na filosofia de Hermes Trismegistus, produzida por mim. E olha, essa aqui é especial, viu? Porque existem pelo menos 5.040 caminhos possíveis para um iniciado percorrer essa iniciação. E eu também sou iniciada na Santíssima Trinosofia de Saint-Germain, então eu criei uma iniciação exclusiva ensinando os 12 códigos e no final dessa iniciação tem uma meditação exclusiva, também criada por mim, onde todo mundo que tem acesso a essa iniciação consegue enxergar a chama violeta. Sabe o 7º raio? O raio de Saint-Germain? Ah, e sabe Mãe Carol? Mãe Carol que tira tarô aqui pra vocês no YouTube? Pois é, tem um curso completo de tarô com Mãe Carol lá dentro também, te ensinando a tirar tarô. Não só como ferramenta de adivinhação, mas principalmente como ferramenta de autoconhecimento. Lá dentro também tem uma inteligência artificial de Mãe Carol, treinada por mim, treinada com todos os meus conhecimentos do tarô, justamente para você fazer quantas perguntas você quiser. E isso é só o começo, tá? Porque tem pessoas incríveis dentro da escola, como o Everton Araújo ensinando medicina germânica, a doutora Natália Mangeli com uma técnica incrível de emagrecimento, tem a Vanessa Huerta com a numerologia, a Adriana Mantovani com astrologia e matriz de destino, tem meu amigo Egrégora, sabe meu amigo Egrégora das músicas? Pois é, ele entrou na Escola Lumos com frequências sonoras. Lá dentro também tem a Paula Cabral do Quântico e Desperte com assuntos multidimensionais, tem a Mestra Val com Reiki, tem Luciane Machado com aromaterapia e a Melissa de Silva, sabe? A Melissa Tobias, vocês devem conhecê-la como Melissa Tobias, a autora da Realidade de Madu, aquele livro que previu a pandemia de 2019, pois é, ela tá lá dentro com dharmas, com mesas incríveis, então assim, é um lugar completíssimo e você não pode ficar de fora da Escola Lumos. O link tá aqui embaixo na descrição da escola e também de todas essas iniciações e cursos que eu estou contando para vocês. Aqui embaixo na bio, sabe, do meu perfil, é só clicar e ir conhecer um pouquinho mais dentro do site. Bom, agora que eu já contei para vocês da novidade, em 2025, a pergunta do o que será que tem no fundo dos nossos oceanos deixou de ser uma pergunta filosófica e se tornou um assunto urgente, porque um objeto muito estranho foi filmado nas águas da Flórida e ninguém, absolutamente ninguém sabe explicar o que é aquilo. As imagens aparecem num programa chamado News Nation, que é apresentado ali pelo Ben Hansen. Esse apresentador, ele só fala sobre UFO, testemunhas de OVNIs e ele é investigador de campo veterano. Esse vídeo, gente, mostra duas luzes verdes brilhantes se movendo sob a superfície do oceano à noite, perto de Fort Lauderdale, na Flórida. O Hansen foi direto ao ponto. Ele olhou ali e falou: peraí, isso aqui não é tecnologia humana não são mergulhadores não. Porque ele mesmo, gente, é mergulhador mestre com certificado e ele falou:
não tem nenhum indicador dessas luzes aqui serem algum tipo de mergulhador noturno, um barco sem apoio, sem bandeira de sinalização, sem suporte, não tem como. O comportamento dessas luzes que apareceram lá, o modo como elas se moviam, simplesmente não correspondia a absolutamente nada que um mergulhador humano pudesse fazer. E aí o Hansen chegou a essa conclusão que foi dita publicamente no canal News Nation. Ele disse, peraí, não são algas fosforescentes, não é refração da luz, não é um comportamento de um fenômeno natural. E gente, pensa aqui, ó, no peso dessa frase. É um especialista com décadas de experiência que está investigando avistamentos e ele descartou todas as explicações convencionais em público. E depois disso o que ele fez? Silêncio absoluto. Nenhuma investigação oficial, nenhum comunicado, nenhuma resposta do governo absoluto. E nem vai ter, viu? Nem esperem aí, porque isso não vai ter. Mas ó, Fort Lauderdale não é um caso isolado não. E é aqui que essa nossa história fica ainda mais maluca, porque o aplicativo Enigma, que documenta avistamentos de objetos não identificados com colaboração de milhares de usuários, registrou mais de 9.000 avistamentos de objetos submersos não identificados a menos de 16 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Gente, são 9.000 registros. Vocês já fizeram o download desse aplicativo? Não é propaganda aqui não, tá? Mas lá tem muita coisa. São objetos que estão na água, não no céu. Eles aparecem na água. Então, de todos esses avistamentos documentados, aproximadamente 500 ocorreram a menos de 8 quilômetros da costa, com 150 objetos sendo vistos pairando sobre a água ou entrando e saindo da água. Entrando e saindo da água como se a água fosse uma porta, como se a água fosse um portal. E óbvio, existe um padrão geográfico que não pode ser ignorado. A Enigma Labs revelou mais de 2.800 avistamentos que aconteceram diretamente sobre ou perto de usinas nucleares e bases militares norte-americanas, com registros na Flórida, no New Mexico, na Pensilvânia, na North Carolina, e a North Carolina lidera o número de instalações nucleares. Então, gente, peraí, isso aí não é coincidência não, isso aí é um padrão. E padrões, para quem estuda os símbolos, né, são sempre uma linguagem. Existe uma mensagem sendo passada nas entrelinhas aí. A gente que não tá percebendo muito. E foi então que, analisando esse monte de documento, esse monte de arquivo, que a Marinha Russa chegou a uma conclusão muito estranha. Eles tiveram coragem de chegar à conclusão que os americanos fingem que não tem. Tipo, os americanos estão fingindo que não sabem dessa história. Mas o Vladimir Azazá, que é ex-oficial da Marinha Soviética e pesquisador de OVNIs, ele declarou publicamente que 50% de todos os encontros com objetos voadores não identificados estão conectados, sim, aos oceanos. Gente, 50% é muito por cento. É como se praticamente esse cara estivesse falando pra gente. Os avistamentos começam no oceano. 50%, metade dos avistamentos do planeta Terra começam no oceano. Metade de tudo aquilo que já foi registrado. E a maioria das pessoas ainda fica olhando só pro céu para procurar OVNI, gente, na boa. O próprio Edward Snowden, que é o maior delator da história da inteligência americana, ele já revelou que os sinais de sonar de alto mar são mantidos em segredo de estado oficial e que o público está explicitamente proibido de acessar dados sobre avistamentos de OSNIs. Existe o OVNI, que é o objeto voador, e existe o OSNI, que é o objeto submerso não identificado. Ele está literalmente falando que nós somos proibidos. Então, assim, não é que os dados não existem, é que nós somos proibidos de ter acesso a esses dados. Nós não podemos ver esses dados. Então, por que um governo proíbe acesso a dados sobre objetos que oficialmente não existem? A Marinha Americana e seus aliados da OTAN, eles concentram uma rede de sensores quase que inteiramente em ameaças aéreas, deixando lacunas enormes ali na cobertura subaquática e principalmente na cobertura próxima à superfície. As redes históricas de hidrofones que monitoram os oceanos também não cobrem toda a plataforma costeira e os seus dados são em sua maioria sigilosos, ou seja, mesmo que a gente estivesse usando o oceano como base das operações, a nossa infraestrutura de vigilância ela não foi projetada para detectar tudo isso. E os dados que a gente consegue capturar, eles ficam trancados. Então existe, gente, atividade e registro dessa atividade desde 1967, quando a Marinha canadense investigou um objeto que entrou no mar em Shag
Harbour, na Nova Escócia, e esse objeto deixou uma esteira de espuma amarelada de 24 metros de largura na superfície do oceano. E aí mergulhadores foram enviados para o local lá e eles não encontraram absolutamente nada no fundo. Em 2004, por exemplo, pilotos da Marinha Americana fizeram o famoso vídeo do objeto tic-tac que sai do oceano e acelera a velocidades impossíveis e depois desaparece. Esse vídeo, senhores, foi confirmado como sendo autêntico pelo Pentágono. E aí, em 2013, as câmeras termais capturaram em Porto Rico um objeto que entrou e saiu do oceano múltiplas vezes, mudando de direção embaixo d'água antes de reemergir e desaparecer no céu. Então eu não tô falando de histórias, eu tô falando de registros com data, com hora, coordenada e, na maioria dos casos, com validação oficial até do próprio governo norte-americano. Então vamos voltar aqui pro caso específico de Fort Lauderdale que aconteceu no ano passado, porque aquelas duas luzes verdes que estavam se movendo sobre a superfície, que foram filmadas em 2025, a gente volta para aquela declaração do especialista dizendo que elas não são naturais. E aí a gente faz aqui a pergunta que ninguém tem a coragem de fazer, que aqui esse canal traz dúvidas, traz perguntas e principalmente, a gente sabe que essas histórias não estão nos noticiários. E assim, se esses objetos são reais, se eles entram e saem do oceano com uma frequência que já foi documentada 9.000 vezes só na costa dos Estados Unidos, só na costa americana, o que exatamente eles estão fazendo ali, gente? O oceano é o maior arquivo do planeta. Ele é mais antigo do que qualquer biblioteca. Ele é mais profundo do que qualquer segredo que você queira esconder da sua família, viu? A gente sabe dos seus segredos aqui, viu? Bom, talvez, senhores, só talvez assim, o oceano não esteja vazio. Talvez existam coisinhas ali. Ah, Carol, você tá falando assim, talvez... Bom, eu tô falando talvez, gente, mas eu acho que não é talvez não, tá? Eu já tô no campo da certeza. Mas e você? O que você acha? O que você acha dessas descobertas? Você acha que tem alguma coisa escondida no fundo dos nossos oceanos? Comenta aqui embaixo o que você pensa de tudo isso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa um like nesse canal, se inscreva se você for novo por aqui. E eu vejo vocês a qualquer momento com mais notícias, mais vídeos, lives, shorts, reels, tudo. Porque se existe uma coisa que eu não faço, é parar.